até agora. Eu fui orar ontem, não era nem 1h da manhã. Eu acabei de orar, era 5h30. Levantei do joelho, troquei de roupa e fui para a oração na minha congregação. Saí da minha congregação, 8 horas, subi para minha casa. Liguei para a irmã Grazi. A irmã Grazi, eu liguei para ela para dar um Feliz Natal para ela. E eu disse, ela falou: irmã, eu vou pedir o meu esposo para ir te buscar. Eu disse para ela: irmã, oi irmão, eu estou na bênção, eu estou desempregada, eu não tenho dinheiro para passagem para ir lá, né? Levar a palavra. Não passou 40 minutos, eu desci, trabalhei até 4 da tarde, estou aqui de pé. Sabe por quê? Porque o Senhor me disse: você não vai dormir, porque você vai, intermédio legal sobre a casa, eu vou derramar bênção intermédio de você sobre aquelas vidas. E não só era a vida daquele irmão ali que Deus me revelava, mas a tua vida, serva. Eu via negar Xomenecácia. Deus me falava: vai ter uma jovem lá que vai cantar. Quando ela cantar, você diz para ela assim, que ela não sabe o mistério que eu tenho na vida dela. Deus manda te dizer: não deixe o mundanismo tomar conta da sua vida, porque Deus vai usar alguém para te abençoar. E eu vejo você na capa de um cartaz, de um evento, de um congresso, e Deus vai levar você para cantar, e os teus vídeos vão correr na rede social, e alguém vai gostar de você, e eu vejo você na capa de um CD, lavando-te Jesus mandou dizer para você: Ana, está chegando, você já está gerando Samuel, está chegando a hora do parto, só não deixa o mundanismo tomar conta de você. O Espírito Santo de Deus está triste com algo em você, e você também está perturbada. Você disse: Senhor, tem algo em mim que está atrapalhando. Você disse, não disse para o Senhor? Pois Deus me revelou, amada. Você me contou isso, amada. Deus manda dizer: isso que está te atrapalhando, você sabe, arranca-te de ti e lança-se os cachorros. Deixa os cachorros comer, deixa os cachorros levar, porque Deus vai te exaltar sobre as ervas da abundância. Deus me revela, tem crente falando assim: Jesus fala comigo. Deus está falando contigo, amado. É só prestar atenção na palavra. Deus fala na palavra também. Lavante o meu negócio. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12: Ana orou sem pressa e sem hora marcada para terminar a sua oração. Tem crente que chega na igreja, ele mal pôs o joelho no chão, ele está se levantando. Aí ele olha para o lado e começa. Aí quando alguém fala uma coisa, ele já começa. Peraí, desce na glória de Deus. Ana recebeu a vitória. Quer jogar Samuel para fora? Quer parar de gerar ele para você passar carregado? Ora sem pressa. Deus me fala que tem crente aqui fazendo sacrifício de todo um jejum pela manhã. Que tem crente aqui falando assim: Senhor, eu estou orando, jejuando, e Deus tem levantado profeta para falar comigo. Irmã, Deus está mandando te falar para você orar e jejuar. Aí você sempre vira para o profeta e fala: mais. Tem profeta que fala assim: irmã, o Espírito Santo de Deus me revelou que é para você entrar no jejum, na oração. Mas eu já estou orando, jejuando, sacrifício todo. Tem crente que conta de jejum, alguém vai chamar ele no portão da casa dele, ele se esconde, fala que eu não estou. O diabo é o pai da mentira, e aquele que mente é filho do diabo, porque não se achou nenhuma mentira só em Deus, porque Deus é verdade, verdade e justiça. E se você está na consagração com Deus e você mente, você já lançou o seu sacrifício fora. Tem crente aqui precisando, chega mais fora, intimidade com Deus, se unir mais, está afastado. Existe desviado dentro da igreja. Tem pessoas que há muito tempo já não sentem nada. A palavra de Deus disse, tem gente que está dentro da igreja e não sente o poder de Deus. Tem
Tem gente falando em mistério, tem gente falando em línguas e ele não consegue sentir nada. E ainda diz que o culto estava ruim e que o problema era do pregador. Deixa eu te falar, a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E a Bíblia também diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se tu não está sentindo nada, se tem gente que não está sentindo nada, manda Deus mandar uma torrente de fogo sobre esse iceberg na sua vida, porque crente geladeira também não tem como gerar Samuel. Não tem jeito. Ana era provocada sempre por Penina, porque não comia e não bebia. Toda vez que nós estamos no jejum da oração, o diabo leva até sua casa quem você sabe. Não é, amada? Não é, irmãos? O diabo sabe que você não quer receber aquela pessoa, e na hora que você está na intimidade com Deus, o diabo leva lá. Aí a gente dá uma piscadinha de olho, lançando o nosso sacrifício interno. Ana vigiava. Na Bíblia, no versículo de Samuel, no livro de Samuel, em cada versículo, em cada capítulo, você não acha em momento algum que Ana discutiu com Penina. Ela ia se derramar aos pés do Senhor. Ana ia jogar aos pés do Senhor. Ana derramava a sua dor e a sua angústia. E Deus me revela que tem crente aqui fazendo isso nesta noite e não está fazendo sacrifício de tolo, não, porque o Senhor está colhendo as tuas lágrimas e você vai gerar Samuel. Não te preocupe com a história de Penina. Não te preocupe. Quando Ana estava orando, Ana orou: Senhor, Senhor dos exércitos, ouve a súplica da tua filha que não esqueceste, e dá-me um varão, dá-me um filho. Mas quando Ana pediu ao Senhor uma bênção, ela deu também para o Senhor. Ela disse: Senhor, se o Senhor me dá Samuel, se o Senhor me dá um varão, eu faço um voto contigo, que sobre a sua cabeça não passará navalha, e ele eu te darei todos os dias da sua vida. Ou seja, Ana disse que ia criar o teu filho no Evangelho, que ia entregar a tua bênção no Evangelho. Mas eu também quero dizer para irmãos que se você quiser uma bênção para mostrar para o teu próximo que Deus está te exaltando, Deus também não vai dar. Porque Ana só queria receber vitória, só para agradar, receber Samuel, ter um varão só para agradar o seu marido. E quando ela queria ter filho, só para agradar o seu esposo e mostrar para Penina que ela era vitoriosa, eu também posso. Deus não deu, mas quando ela chegou, somente no capítulo da oração dela, quando ela fala: Senhor, eu faço um voto ao Senhor. Quer vitória? Dá para o Senhor também, porque Ele está nesta noite para te dar vitória. E aí, o que tu tem para entregar para Ele? Se tem, entregue. Então adore, adore o nome do Senhor, dá glória a Deus para o Senhor, dá aleluia para o Senhor, entregue-se a Ele, entregue-se abundantemente, porque Ana entregou-se abundantemente ao Senhor. No 1 Samuel, versículo 20, aí é chegado. Tem crente aqui que está gerando Samuel. Quem está gerando Samuel, levante a sua mão assim, dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Agora fica com a tua mão levantada. Fica com a tua mão levantada. Fica com a tua mão levantada, que está na hora de Samuel nascer. Está na hora de Samuel nascer. Está na hora de Samuel nascer. 1
Samuel. Quem crê que já recebeu Samuel na sua vida? Quem crê que já recebeu Samuel na sua vida? Toma posse da tua vitória. Não te importe, minha menina. Deus permite a menina levantar sobre a tua vida para tu chorar e se humilhar no pé do Senhor. E no tempo certo que Samuel brotou, Penina foi para trás. Deixa a Penina aí. Deixa a Penina ir para onde ela quer ir. Porque até Estéreo não teve só Samuel, mas Deus deu bênção dobrada. Ela teve 7, teve mais 6 depois de Samuel. Se tu acha que Deus vai te dar só isso que tu está pedindo, tu está muito enganado, porque Deus tem mais para você nessa noite. Tu está pedindo muito pouco, porque é mais alto que os teus olhos possam imaginar. Adore a Deus, amados. Adore a Deus. Os irmãos têm liberdade para adorar o Senhor. Adore a Deus porque Deus merece. Adore a Deus porque Ele merece. Adore a Deus porque Ele merece. Adora, pode adorar o Senhor. Eu estou sentindo a presença de Deus nesta noite. Eu estou sentindo o mover das águas sobre muitas vidas. Deus não me levantou pela madrugada à toa. Deus me mostrava uma igreja. E Deus me mostrava que a metade estava muito sofrida. Minha serva, a igreja está doente. Tem muitos lá precisando gerar Samuel. Porque tem muitas feridas na vida de muitas irmãs ali, de muitos irmãos. Está precisando de ouvir uma palavra de conforto. Porque muitos não têm dado crédito a vaso de casa. Muitos acreditam naquela palavra e a prática que vaso de casa não tem honra. Então Deus me diz: vai lá, vai lá. Deus não me tirou de uma maçã do pecado à toa. Eu vivi 9 anos no levianismo. Eu era traficante, viciada, ex-presidiária, devota Exum, orixá africano. E meu pai, marido dessa mulher, era devota à cruz de Caravaca. E eu fui possuída aos 2 anos de idade. Meu pai me levava na igreja e quando o pastor colocava a mão na minha cabeça, eu tombava na cabeça do meu pai e caía, porque o meu pai era novo convertido. E assim como o Senhor segue a linha de Abraão, Isaac e Jacó, o diabo tenta ser, ele é imitador, ele imita. Então se a mãe for macumbeira, se o pai for macumbeira, se tirar o filho de lá e o filho não ser, ele passa a possuir. E tem coisas que Deus permite, não sempre culpa de um pai, não culpo ele por ter sido devota, porque era muito pequena, mas Deus tinha algo na minha vida e disse: mulher, olha aqui, você vai nascer e você vai ser presa, você vai ser viciada em cocaína e maconha, você não vai ter nada, porque eu vou permitir